Olá, gente. Espero que vocês estejam gostando demais do nosso curso. E nós, claro, não podemos trabalhar nessas videoaulas, nem mesmo nas lives que vamos fazer, todo o conteúdo desse curso, que já disse no slide anterior, na videoaula anterior, é bastante extenso. Então, nós temos que fazer algumas seleções e dentro desses critérios de seleção, é isso que vamos fazer hoje, estudando nossa carta, a carta de Paulo aos Filipenses. Essa carta está contida naquilo que a gente, na forma como nós reunimos as unidades de estudo, e a primeira unidade corresponde às cartas de Paulo, uma introdução geral, e as primeiras cartas também escritas por ele. Dentre essas primeiras cartas, a carta aos Filipenses, que é a que a gente vai fazer uma breve aproximação nesta videoaula. Como a gente vem falando, as cartas de Paulo são bastante contextuais, a gente diria hoje. Poderíamos dizer em relação ao passado, são conjunturais ou contingenciais. No caso específico da carta à igreja de Filipos, ela trata, ou ela nos apresenta uma vivência de Paulo com a igreja de Filipos e também nos apresenta uma situação atual, que é a prisão de Paulo. Paulo está preso e ele está numa situação em que está bastante limitado nos seus movimentos por conta dessa prisão. Ele tanto envia cartas, e por isso a gente diz que Paulo escreveu muito mais do que é isso que nós temos no Novo Testamento, como também ele recebe cartas. E não só isso, ele também recebe recursos, meios de subsistência. Me parece que um prisioneiro do Império Romano naquela época, como era o caso de Paulo, estava preso, salvo engano, na cidade de Éfeso, e ele tem que sustentar a si mesmo, ele não tem essa coisa de o Estado ficar cobrindo as despesas do preso. Então era importante que Paulo tivesse meios também de se manter. E isso acontece então, Paulo recebe alguns recursos da igreja de Filipos na prisão para se manter. Isso faz com que ele se lembre de momentos do passado em que a igreja também cooperou com Paulo, essa palavra que ele usa, em outras situações. Então, esse é o que leva Paulo à carta aos Filipenses. Tanto é uma carta de memória, como é uma carta também de futuro, de presente, né? De presente que vê um futuro. Porque Paulo está preso, mas a ansiedade dele é a sua soltura. Ao mesmo tempo, o interesse de Paulo é na igreja e no seu e por isso Paulo desenvolve alguns temas nessa pequena carta. São 4 capítulos, facinho de ler, talvez em 15 minutos alguém consiga ler a carta inteira. Aconselho a você que o faça enquanto antes ou após assistir essa videoaula. Mas nesta carta, Paulo trabalha com diversos temas pertinentes à vida da igreja, ou à vida de uma igreja, no caso é a igreja de Filipos. E ele vai lembrando de alguns acontecimentos da igreja, ao mesmo tempo em que ele propõe, à luz do presente, novas atitudes, novas posições e novas possibilidades de vivência e de comunhão para a igreja. Então, a carta aos Filipenses é uma carta bastante comunitária. É uma carta que visa também a igreja enquanto uma comunidade substanciada, fundamentada na nova vida que agora é dada por Cristo na igreja. Então, Paulo assume essas duas características, porque é muito próprio dele. A nova vida em Cristo possibilita uma unidade daqueles que estão em Cristo. E a gente poderia até dizer que esta seria um axioma fundamental da eclesiologia de Paulo, aquilo que ele entende por igreja.
Outro tema que Paulo insiste em trabalhar com a igreja é a sua relação com o mundo, ou a maneira como ela vai lidar com o mundo. Claro que mundo, no entendimento de uma carta de Paulo, é um pouco mais diferenciado do como nós entendemos mundo pelo nosso conceito mais joanino. Mundo para Paulo é a sociedade conforme organizada civilmente. Portanto, isso é muito apropriado porque as comunidades, sobretudo nas províncias romanas da Macedônia, Caia, Ásia Menor, elas eram organizadas mantendo o status de uma polis, de uma cidade, portanto a cidadania era vinculada à cidade, mas elas, e por causa disso, elas tinham que, o cidadão, o habitante da cidade, aquele nascido lá ou que adquiriu a cidadania, tinha compromissos para com essa cidade. A questão é que, quando você adquire uma nova vida em Cristo e passa a viver numa unidade chamada igreja, isso revela, isso se torna um outro tipo de compromisso também, como se fosse uma nova cidadania. Com isso, Paulo percebe que há um choque entre a cidadania agora da igreja eclesial e aquela da sociedade civil da cidade onde a comunidade está habitando. Por isso, Paulo desenvolve alguns temas decorrentes, como qual a atitude cristã numa situação como essa para com a igreja perante a cidade. E quando isso causa sofrimento, quando a igreja, exatamente por seu compromisso com ela, por causa da nova vida em Cristo, se choca com a cidadania pública. Isso resulta em que a obediência é a Cristo, mas isso leva também a pensar na obediência às leis da cidade. E com isso, Paulo vai elaborando também um conceito de salvação. Como é que você vive como um salvo dentro de uma cidade que está perdida? Outro tópico que Paulo trabalha também nessa carta é o companheirismo cristão. Ele já havia entendido que, percebido e mencionado que a igreja de Filipos ela é uma igreja cooperadora. A palavra cooperadora é significativa, porque do verbo grego, ou do substantivo grego, sinergeia, sinergos, aquele cara que está junto fazendo o mesmo trabalho. Então, vamos supor que cooperador seria aquela pessoa, dois pedreiros virando a massa juntos, para que, e claro que a massa ela vai ser mais eficientemente né, virada, e claro que os dois vão cansar menos, porque os dois estão trabalhando conjuntamente, assim, ombro a ombro. Paulo valoriza muito isso. Por quê? Porque ele depende disso. Né? Ele depende que seus colaboradores ou cooperadores, de fato, fiquem ombro a ombro com ele na atividade de evangelização. E também ele depende que as igrejas façam isso junto com ele. Ao que parece, poucas igrejas se deram a esse empreendimento, sabe? Mas a igreja de Filipos foi extraordinária nesse ponto e Paulo lembra muito disso. Paulo se entende até mesmo em alguns momentos enviado pela igreja para a continuidade da missão que ele faz na Macedônia e na Caia. E, inclusive, depois em Éfeso, na província de Éfeso, tendo em vista a cooperação da comunidade de Filipos. É claro que viver em Cristo e cooperar na missão não é uma coisa só prazerosa. Cooperar na missão traz uma alegria, que é a alegria do companheirismo, de poder contar com o outro quando a carga está muito pesada, ou dividir essa carga com o outro, mas também traz as oposições. E Paulo enfrentava essas oposições que ele chama os da circuncisão. E os estudos apontam aí vários elementos sobre essa questão da circuncisão em Filipos. Paulo menciona a circuncisão nas cartas aos Coríntios, Paulo fala da circuncisão aos Gálatas e até fala da circuncisão na carta aos Romanos. Quer dizer, considerando um período de tempo aí, é algo que acompanha Paulo por 10 a 20 anos, essa questão da circuncisão. Mas o que era exatamente a circuncisão? Na carta aos Filipenses, pelo menos, a igreja, a cidade de Filipos, chegaram até a igreja pessoas que anunciavam que, junto com a nova vida em Cristo, ela tinha que ser acompanhada da circuncisão, que era a aceitação da lei de Moisés e da vida judaica, como também é necessária para
anexa a nova vida com Cristo, necessária para a vivência, a unidade da igreja. Paulo rejeita isso bastante e todas as cartas ele não concorda, e nessa carta aos Filipenses em particular ele é muito incisivo, ele é até duro nas suas afirmações contra esse grupo. O que importa para Paulo é viver em Cristo. A nova vida em Cristo resulta em uma vivência. Vida é viver. Então, se você nasceu com Cristo, vai viver com Cristo ou em Cristo, que é outra a preposição aí que Paulo gosta também de usar. Então, viver em Cristo, viver com Cristo é o que importa para Paulo. A circuncisão perante isso, ela é de menor importância. Inclusive, ela não tem importância nenhuma. Para Paulo, o mais importante é a cruz. Se a circuncisão é um corte na carne do prepúcio, Paulo contrasta a circuncisão com a cruz, que foi a carne inteira de Jesus moída na crucificação. Então, Paulo diz assim, nós não somos da circuncisão, nós somos o partido da circuncisão, somos o partido da cruz. E a cruz para Paulo é mais do que uma carne moída, o corpo físico de Jesus. A cruz para Paulo é um caminho de perfeição. É um caminho que, passando por ela, chega-se à ressurreição dos mortos. E é isso que Paulo tem em vista no seu futuro, ou para o seu futuro, e aquilo que ele quer partilhar também com a sua comunidade de Filipos. Então, ao mesmo tempo que a circuncisão parece ser o oposto da cruz, quando Paulo afirma a cruz, ele está dizendo que ela é o oposto da circuncisão. Viver sob a cruz é viver também sob a expectativa do novo de Deus, que é a ressurreição dos mortos. E assim a gente chega aos últimos tópicos da carta de Paulo aos Filipenses. De novo, Paulo agora serena, né, tranquiliza, deixa o tom polêmico contra os da circuncisão, e ele retoma agora a parte que ele gostaria de falar desde o começo, a parte da cooperação da igreja de Filipos. E com essa cooperação, Paulo retoma alguns elementos também, né, de vida, né, da vivência em Cristo, que agora não é mais uma espécie de uma teoria explicativa do que aconteceu com eles, mas a prática disso. E aí Paulo toma alguns elementos muito próximos da vivência também dos filipenses enquanto gentios. Filipos, a cidade que ficava na Macedônia, uma cidade grega desde as suas origens, e ainda sob influência grega. Por exemplo, a oração é uma coisa muito judaica, mas o cuidado da mente é uma coisa muito grega, ainda que também a gente encontre na sabedoria judaica esse esforço para pensar direito, pensar corretamente. Mas isso também se afina muito com o modo grego de entender a forma de cuidado mental. Por outro lado, Paulo também apresenta, sempre termina a sua carta, como sempre, apontando para a suficiência de Cristo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. De outras palavras, Cristo é tudo para mim. Então, com isso, ele está dizendo da suficiência que há em Cristo para todas as suas necessidades. A gente pode extrapolar isso para toda a sua vivência. Ele passa isso para a igreja, dizendo que a igreja deve também se satisfazer da suficiência de Cristo. O que é a suficiência de Cristo? É que Cristo pode tudo, ou em Cristo tem-se tudo o que é necessário para a serenidade, a paz, a vida, a comunhão e a parceria entre ele e a igreja de Filipos. Assim a gente termina a observação, uma pequena análise por alto, assim, um voo panorâmico, né, de cima, sobre a carta aos Filipenses, e vai lá e você pode estudá-la melhor no nosso curso.